Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Que alegria estarmos aqui juntos mais uma noite, mais um dia. Hoje é o dia 20 de março de 2021 e é o dia que vamos mergulhar na leitura do capítulo 20 de Provérbios. E para você que talvez chegou aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Provérbios que está eternizado na Bíblia Sagrada, o livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. E este livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. E temos entendido que nos dias atuais estamos precisando mais do que nunca de receber do Criador sabedoria, inteligência, para que possamos entender, ter entendimento para as melhores tomadas de decisões, para as melhores conduções das nossas vidas. E temos aí 20 dias mergulhando nesse conhecimento. E eu fico muito feliz porque tem gente que está aqui comigo agora e que está desde o dia 1º de março. E se você chegou hoje pela primeira vez, você pode acessar todos os nossos estudos gravados aqui mesmo no Instagram. Ou você pode buscar também pelo YouTube. Você chega lá, escreve Zandra Daiane Provérbios e você vai acessar todas as gravações dos nossos encontros anteriores. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, assim como vai ser hoje. Vamos iniciar o estudo do capítulo. E o primeiro verso, ele diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. O capítulo 20 de Provérbios, ele é rico de provérbios que nos ensinam e que tocam em várias áreas da nossa vida. E no primeiro verso vem uma orientação, uma condução, um direcionamento para nós a respeito da bebida. Começa dizendo: quem bebe demais fica barulhento, quem bebe demais caçoa das pessoas. O escravo da bebida, ele nunca vai ser inteligente. Aquele que depende da bebida, aquele que depende de algum contato alcoólico para conseguir ser feliz, para conseguir viver, ter a sua essência. Então essa pessoa acaba se tornando o quê? Um escravo da bebida. Um escravo. E não tem coisa mais terrível do que o ser humano perdeu o direito da sua liberdade, perdeu o direito de tomar as suas decisões, perdeu o direito da sua consciência, perdeu o direito de entender, de saber o que está acontecendo, de ter clareza de todas as coisas. Então, o rei Salomão, ele começa esse Provérbios nos convidando a ficar distante das bebidas alcoólicas. Por quê? Porque aqueles que caminham e que precisam dessa bebida, eles nunca serão sábios, eles nunca desfrutarão da sabedoria. E eu me lembro já de situações que eu já vi pessoas totalmente dependentes da bebida e eles realmente não eram respeitados, eles realmente não eram reconhecidos, eles realmente eram zombados, criticados pelas pessoas. Eu lembro que uma vez eu participei de um passeio no meu trabalho e nós fomos de lancha, saindo aqui de Salvador até a ilha de Taparica, e fomos para aquele clube, o Clube Med, e a gente viveu aquele passeio. Foi um encontro assim maravilhoso, todos os colaboradores da empresa brincaram, se divertiram, e foi assim incrível o passeio, né? Um passeio de final de ano. E na volta, quando nós voltamos e entramos naquela lanchinha, um colega nosso estava completamente embriagado. E de repente, quando eu vi muitos dos nossos colegas de trabalho, todos ao redor dele, todos rindo dele, caçoando dele, porque ele estava totalmente inconsciente, tudo que ele falava era inconsciente, tudo que ele brincava era inconsciente, tudo que ele cantava era inconsciente, e ao redor dele muitas pessoas. E naquele momento o Criador me permitiu parar só para observar ele. Naquele momento eu fiquei de longe. E eu só observava ele. E a única coisa que eu tive, o único sentimento que eu tive por ele foi compaixão. Eu tive compaixão dele, porque eu vi pessoas que se comportavam como seus amigos no trabalho, no ambiente corporativo, e brincava, e conversava, e tinha maior, assim, respeito. E quando eu vi aquela cena, eu percebi que ele estava totalmente sendo o bobo da corte.
E as pessoas todas ao redor dele, zombando dele, sabe? Brincando com ele, desvalorizando ele. E eu percebi o quão mal, o quão ruim é quando alguém se deixa levar pela bebida. Porque a pessoa nem sabe o que está falando, o que está brincando, o que está agindo. E ele só se torna o quê? Vítima daqueles que estão ao seu redor, zombando dele, criticando ele, ou usando ele, aproveitando da inocência dele para se divertir. Então, se afaste disso. Se afaste. Entenda que tudo que você se torna escravo, tudo que você depende para ser feliz, depende para viver, depende, você tem que usar, você tem que acessar, você tem que viver aquilo ali. Tudo que você depende, você se torna escravo. E essa escravidão tem roubado muitas pessoas, tem destruído lares, tem destruído famílias, tem destruído relacionamentos. Então, se você hoje, de alguma forma, está dependendo de uma bebida, de uma droga, para você seguir a sua vida, a minha orientação para você é, primeiro, busque ajuda no Criador. Ele é autossuficiente, ele tem toda a capacidade de transformar a sua vida, de mudar, de te libertar, de te restaurar por completo. Mas o Senhor Criador, ele deu muita sabedoria também para os homens. Então eu te digo, busque ajuda do Senhor Criador, mas também busque ajuda com especialistas, com pessoas que podem te ajudar, que conhecem dessa área, são psicoterapeutas, são psiquiatras, são psicólogos, são profissionais terapeutas que vão poder te ajudar a vencer isso. E você poderá vencer, porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas em Deus. Eu posso todas as coisas no Senhor, é Ele que me fortalece, é Ele que nos fortalece. Então, se você está sofrendo como escravo de alguma bebida, de alguma droga, creia que o Senhor Jesus, Ele é capaz de transformar a sua vida, de restaurar você, de libertar você completamente, que nunca será tarde e nada é muito difícil para Deus. Nada. Aliás, nosso Deus, ele é especialista em causas impossíveis, em dificuldades. É ali que ele entra, é ali que ele trabalha, é ali que ele molda, é ali que ele transforma e ele pode mudar a sua vida. Busque também ajuda. Busque ajuda com os profissionais, com os especialistas. Procure uma igreja, procure um apoio social e Deus é suficientemente capaz de transformar esse cenário na sua vida. Eu creio nisso. O verso 2 diz: a raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a própria vida. Então, eis aqui um ensinamento para quê? Para não gerarmos provocações nas pessoas que têm algum tipo de poder, nos poderosos, nas pessoas que têm algum tipo de autoridade, porque muitas vezes colocamos a nossa própria vida em risco. E eu falo mais, não só diante dos poderosos, mas diante de qualquer ser humano. Não provoque a ira de ninguém, porque quando você provoca a ira, de alguma forma você está se expondo ao risco, porque você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Você não sabe. Somente o Criador sonda e conhece os corações. Então evite, saia de problemas, fuja de provocar a ira, de provocar confusão, de tentar qualquer briga com qualquer pessoa. Peça para o Criador controlar as suas emoções. Ore e diga: Senhor Criador, me ajuda. Me ajuda a controlar as minhas emoções, porque eu na minha carne, eu na minha vontade, eu quero quebrar tudo agora. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para me acalmar. Eu sei que o Senhor é poderoso para aquietar minha alma, para me dar a tranquilidade que eu preciso, para eu não agir na força do meu braço, mas agir guiado pelo Teu Espírito Santo. O verso 3 diz: qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Todas as pessoas que entram numa briga, que entram numa contenda, que entram no desacordo, são considerados tolos. Mas sábios, inteligentes, são aqueles que ficam longe, distantes, que não querem, que não procuram esse tipo de experiência. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Mas um provérbio nos chamando a atenção a respeito do trabalho, do nosso bom trabalho, de estarmos comprometidos, de estarmos dedicados a dar o nosso melhor naquilo que nós nos comprometemos a fazer.
Então, se você trabalha para alguém, que você seja o melhor funcionário dessa empresa. Se você trabalha para você, que você seja o melhor empresário naquilo que você faz. Se você compartilha o seu trabalho com outra pessoa, entenda que tudo que você entregar, que tudo que você realizar, que tudo que você fizer, precisa ser excelente. Precisa ser excelente, porque os preguiçosos, eles entregam qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa, e chega o tempo da semeadura e eles estão dispersos, por isso eles não conseguem colher os melhores frutos, mas aqueles que sabem plantar e aqueles que sabem colher, receberão o melhor do Criador. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Olha que poderoso, gente. Olha que poderoso. Os nossos pensamentos são como águas num poço profundo, profundo. E aí você imagina comigo, veja, visualize agora esse poço. Eu estou vendo aqui diante de mim um poço agora, eu consigo ver o muro, os muros desse poço, esse poço que eu vejo é redondo, eu consigo ver os muros desse poço e eu consigo ver que existe muita água, só que se eu colocar a minha mão nesse poço, eu não consigo tocar nessa água, porque as águas que estão nesse poço que eu vejo agora, eu te convido a visualizar um poço diante de você e eu tento com o meu braço tocar nessas águas, mas eu não consigo. Por quê? Porque elas são profundas. São profundas, são águas muito profundas. E muitas pessoas têm pensamentos e esses pensamentos estão sendo lançados nesse poço e realmente existem águas muito profundas. Só que existe uma diferença. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que tentam tocar nessas águas e quando elas tentam, elas não conseguem. E o que é que elas fazem? Elas desistem. Elas dizem, esse poço é muito fundo para mim. Eu não vou conseguir tocar, eu não vou conseguir acessar esses pensamentos. Eu não vou conseguir fazer com que aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho, possa ser retirado desse poço e se tornar realidade na minha vida. Então, muitas pessoas olham para a profundidade do poço e desistem. E param. E vão embora e deixam um poço rico de água viva, de água que pode fazer diferença, que pode transformar, mas eles desistem, eles vão embora. Só que eu vejo esse poço diante de mim, eu tento tocar nessas águas, as águas são profundas, eu não consigo tocar com as minhas mãos. Então eu entendo algo muito poderoso, que essas águas, elas de fato precisam ser profundas, para que eu entenda que não é na minha força, que não é na força do meu braço, não é por muita força que eu fizer para conseguir alcançar o fundo desse poço, que eu vou conseguir retirar essa água. E mesmo que eu conseguisse tocar nessa água, ainda assim, quando eu lançasse as minhas mãos e tentasse retirá-las, elas escorregariam pelos meus dedos. Então, eis aí um ensinamento que o Criador dá para nós. Ei, Sandra, você não vai conseguir sozinha. Você não vai conseguir sozinha. Você precisa de ajuda. Quando você olha para esse poço e você vê nesse poço essas águas profundas, entenda algo poderoso. O próprio Criador, ele está olhando para você, ele está dizendo para você, ei, você não vai conseguir retirar essa água sozinho. Você não vai conseguir retirar essa água sozinha. Ei, essas águas são profundas exatamente para você entender uma coisa. Você precisa de mim. Você depende de mim. E quando eu olho para aquelas águas e eu vejo que eu não consigo sozinha e eu peço ajuda, então eu falo, Senhor Criador, opera o teu milagre em minha vida. Eu quero tocar nessas águas, eu quero beber dessas águas. E há poucos instantes nós estávamos cantando essa canção que diz, eu quero beber dessas águas, eu quero beber dessa fonte, eu vou mergulhar no teu rio. Ou seja, as águas que vêm de Deus para mim e para você são águas tão maravilhosas, tão incríveis, que quando você acessa, você não quer só tocar nessas águas. Você quer beber das águas. Você não quer só beber nessas águas, você quer mergulhar nessas águas. Você quer ser cheio, porque as águas do Criador na vida da gente são suficientes para transformar a nossa vida. E quando nós entendemos a nossa necessidade do Criador, então eis que aparece no meu poço, eis que aparece no teu poço, diante dos teus olhos, diante dos meus olhos, um recipiente
Um recipiente que de repente aparece diante dos meus olhos. E quando eu olho, eu vejo aquele recipiente, existe uma corda, existe ali uma polia que vai fazer com que eu deixe, com que eu faça, com que esse meu recipiente, ele desça até o lugar mais profundo. Até o lugar mais profundo, e quando ele vai descendo nessa profundidade, ele se enche dessa água, e eu sozinho eu tento trazer esse recipiente cheio de água, mas eu não consigo. Aí mais uma vez eu tento e falo: Senhor Criador, só o Senhor pode fazer com que essa água venha até mim. Só o Senhor pode me dar força suficiente para eu conseguir trazer esse recipiente cheio dessa água, porque eu quero beber dessa água. Eu quero tocar nessa água. Eu quero mergulhar nessa água. Eu quero muito dessa água. E é nesse momento que o Senhor Deus, ele vem. O Senhor Criador vem, ele vem e me ajuda. E ajuda você a trazer esse recipiente cheio dessa água. E nessa água, nesse recipiente, existem ali os seus sonhos. Existem ali os seus desejos. Existem ali os seus anseios. Existe ali o que você quer realizar na sua vida. Só que quando você traz para fora essa água que estava profunda, e quando você traz essa água para fora, naquele momento em que a água sai, é a realização dos seus sonhos. É a realização dos seus projetos. É a realização dos seus propósitos. E os milagres começam a acontecer na sua vida. Os milagres começam a acontecer na sua vida. E quando você perceber, aquele poço profundo pode se tornar um rio onde você pode mergulhar e se encher das realizações, da alegria que só pode vir do Senhor, da paz que só pode vir do Senhor, do entendimento que só pode vir do Senhor, da sabedoria que só pode vir do Senhor. Então entenda que os seus pensamentos, só você na sua força não trará realização, porque eles são profundos. Mas para que você traga para fora e torne cada sonho desse realidade, você precisa estar conectado com o Criador. Você precisa estar ligado ao Criador. Você precisa estar junto do Criador. Porque quando você está com Ele, então você tem força suficiente para acessar essas águas, para tocar nessas águas, para mergulhar nessas águas. Eu creio que esses dias em que o Senhor nos chamou para esse propósito de provérbios, para esse propósito de sabedoria, eu creio literalmente que o Senhor está trazendo dessas águas para nós, que o Senhor está tocando nessas águas conosco, está trazendo, está puxando essas águas para nós, que o Senhor está preparando esse rio para nós mergulharmos nesse rio, e ao sairmos desse rio, vamos sair mais fortes. Vamos sair curados, vamos sair restaurados, vamos sair renovados, vamos sair mais crentes. Vamos acreditar mais no poder transformador do Senhor Criador. Eu creio nisso. O verso 6 diz: todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Nesse momento, esse provérbio nos traz uma realidade muito dura. Muito dura. É que todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos e erramos. E não existe ninguém perfeito. Ninguém perfeito. Então você pode olhar para alguém e dizer assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa boa. Nossa, essa pessoa é uma pessoa fiel, uma pessoa justa. Nossa, essa pessoa é uma pessoa digna de admiração. Mas a qualquer momento você pode se decepcionar. Por quê? Porque a Bíblia diz: tente achar alguém que realmente seja assim. São raras as pessoas totalmente boas de coração. As pessoas totalmente fiéis. São raras. Eis aqui um convite para nós. Um convite para mim e para você. O Criador nos chama a entrarmos nesse grupo seleto, nesse grupo exclusivo de pessoas, nessa raridade de pessoas que são boas de coração, que são fiéis. Eis aqui um convite para nós buscarmos isso. Buscarmos para que quando alguém estiver à procura dessas pessoas, que nós sejamos essas pessoas encontradas, essas pessoas raras. É como se fosse uma joia muito preciosa que não é fácil de achar em qualquer mina,
que as pessoas vão e procuram anos e anos e anos e anos. E é difícil encontrá-las, mas elas existem. Elas existem. E o Senhor Criador nos chama a sermos essas joias, a sermos essas pedras preciosas, a sermos essas pessoas boas, essas pessoas fiéis, essas pessoas justas. Verso 7 diz: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Por que os filhos de um pai honesto, por que os filhos de um pai direito, de uma mãe honesta, de uma mãe direita são felizes? Por quê, Zandra? Porque a bênção que vem sobre o pai, a bênção que vem sobre a mãe, se estende na vida dos filhos. Olha que coisa poderosa. Se você decide ser uma pessoa que é uma pessoa justa, que é uma pessoa correta, que é uma pessoa justa, reta, você não está só cuidando de você. Naturalmente, você também está cuidando dos seus filhos, porque a bênção que alcança você, alcança a vida dos seus filhos, e assim os seus filhos se tornam os filhos mais felizes dessa terra. Você quer fazer seu filho feliz? Você quer fazer sua filha feliz? Busque retidão. Busque ser uma pessoa direita, uma pessoa honesta. E a bênção do Senhor virá sobre a sua vida e alcançará a vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Por que um rei, ele senta e no momento do julgamento, ele consegue ver o que está errado? Porque ele tem sabedoria. Ele tem sabedoria. Nós todos os dias temos orado para que o Senhor nos dê sabedoria. A sabedoria que vem sobre o rei é tão poderosa que ele é capaz de fazer uma leitura corporal ou uma interpretação de uma história e rapidamente ele identifica onde está o erro. Diga comigo assim: eu quero essa sabedoria. Aliás, comenta isso aí. Eu quero essa sabedoria. Meu Deus, eu quero essa sabedoria. Eu quero ser tão sábia que num movimento corporal de alguém que conversa comigo, eu identifique se há ali a falsidade, se há ali a mentira, se há ali algum engano. Se numa história que alguém me conta, se em algo que alguém fala, eu quero olhar para essa pessoa e identificar ali, ter a revelação do que está certo ou do que está errado. Se Deus pode fazer isso na vida de alguém, esse alguém sou eu. Esse alguém é você. Vamos nos encher dessa sabedoria. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Será que tem alguém nessa terra que pode abrir a boca e dizer: eu não peco mais, eu estou livre, minha consciência está limpa, não devo nada a ninguém, não há nada no meu coração que precisa ser tratado? Não! Não, essa pessoa não existe. Essa pessoa não existe. No dia que você... entenda uma coisa, isso é forte, mas é uma verdade absoluta. Se você chegar a um nível de perfeição em que não há mais nada a ser tratado na sua vida, você pode morrer. Sua missão aqui na Terra se cumpriu. Por que, Zandra? Porque o tempo inteiro nós somos moldados pelo Criador, nós somos tratados pelo Criador, nós passamos por testes nessa vida para alcançarmos um novo nível, para sermos levados a um novo nível, para sermos direcionados ao propósito de Deus. E nós, na nossa própria força, não conseguimos. Não conseguimos. Por isso que naturalmente no verso aqui está afirmando: quem tem consciência limpa para dizer que se livrou dos pecados? Quem? Ninguém, nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas precisamos entender algo. O fato de sermos pecadores, de sermos falhos, é o suficiente para estarmos o tempo inteiro buscando a perfeição. O tempo inteiro buscando estar mais perto do Senhor. O tempo inteiro buscando a face do Criador. O tempo inteiro buscando sabedoria em Deus para o nosso falar, para o nosso olhar, para a nossa postura, para a nossa vida, para a gente ser um exemplo, para sermos inspiração, para sermos referências para outras pessoas. E quando cairmos e quando falharmos, termos coragem suficiente para dizer: Senhor, eu pequei e eu preciso de tua ajuda.
Eu preciso de tua mão. Eu preciso que o Senhor me levante. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me restaure. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. O Senhor Deus detesta que venhamos a tratar pessoas diferentes porque a gente quer dar algum tipo de vantagem. Porque essa pessoa é mais influente, Zandra. Ah, porque essa pessoa é filho de não sei quem. Porque essa pessoa tem autoridade tal ou tal. Ei! O que alegra o coração do Criador é quando você trata com a mesma atenção, com a mesma cordialidade, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, a pessoa mais importante que você conheça na face da terra. E também a pessoa de menos prestígio. A pessoa que aos seus olhos seja menos digna. Mas se você dá àquela pessoa com altíssima importância a mesma atenção para aquela que relativamente é desprezada pelos outros, eis que você chamou a atenção do Criador. Eis que você chamou a atenção do Criador. É isso que eu quero para mim. É isso que você precisa desejar. Chamar a atenção do seu pai, para o seu pai, para o meu pai, olhar para mim, para você e dizer: uau! Uau, que orgulho da minha filha! Que orgulho do meu filho! Eu lembro quando eu vi minha filha dançando na escola, se apresentando na escola. O quanto que encheu o meu coração de alegria, de orgulho. O quanto que eu fiquei feliz, o quanto que eu sorri, o quanto que eu chorei de emoção. E eu me alegrei. E eu falei: meu Deus, eis ali a minha filha. Toda vez que você faz algo que agrada o coração do seu pai, o seu pai, ele vai olhar para você e ele vai se alegrar. Ele vai se orgulhar de você. E a gente consegue chamar a atenção do Criador. A gente consegue atrair a atenção do Criador quando nós tratamos as pessoas de forma justa, de forma fiel, sem valorizar demais uns ou humilhar demais outros. Não é isso o propósito, não é esse o propósito. A criança mostra o que é pelo que ela faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta ou boa. O comportamento de uma criança, olha só, olha que coisa incrível, gente. Olha que sabedoria. O comportamento de uma criança revela se essa criança é uma criança boa, é uma criança honesta, é uma criança justa, ou se é uma criança má, ou se é uma criança ruim. Hoje eu estava conversando com minha irmã e ela falou para mim assim: menina, eu vi uma criança no mercado, aí um rapaz caiu a carteira dele, caiu dinheiro e caiu moedas distantes. E eu vi uma menininha distante, uma criança distante, achar uma moeda. Ela pegou aquela moeda, ela olhou para a moeda e falou: de quem é? E foi lá e devolveu para aquele homem. O comportamento dessa criança mostrou que ela é uma criança honesta. Mas claro que também existiriam outras crianças que iriam pegar aquela moeda e dizer: achei, achado não é roubado, e jogar no bolso, é ou não é? Se uma própria criança, com seu comportamento, revela o que está dentro dela, imagine um adulto. Imagine um adulto. Então, é o Criador chamando a nossa atenção sobre, observe os comportamentos até das crianças. E se você perceber que o caminho está errado, que o caminho está falho, pegue essa criança e oriente ela no caminho que ela deve andar. Para quê, Zandra? Para quando ela crescer, ela não se desviar. Para ela não ser enganada. Para ela não ser tragada pelas maldades desse mundo. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ei! Para de não querer ver as coisas. Tem coisa que está diante dos seus olhos. O Criador coloca diante de você, mas você não quer ver. Tem coisa que todo mundo vê, menos você. Todo mundo vê, menos você. Por que você não enxerga algumas coisas? Porque está disperso. Porque está despercebido.
Por que existe um verso eternizado na Bíblia Sagrada, no livro da sabedoria, trazendo algo pra gente tão óbvio? Olha, você tem olhos para ver as coisas. Você tem ouvidos para ouvir as coisas. É uma chamada. É uma chamada para que eu e você desperte. Tem coisas que estão diante dos seus olhos e talvez porque você tem alguma escama diante dos seus olhos você não consegue ver. Tem palavras que você já ouviu e é o suficiente para você agir. Dizem, inclusive existe um ditado que diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então peça para o Criador, Senhor, os meus olhos são para enxergar as coisas, me revele, me mostre, eu quero ver. Eu quero ver o que está diante de mim, de alguma forma eu não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo enxergar o que o Senhor quer para mim, então me mostre, me revele. Tem algo que o Senhor já te mostrou, você já ouviu, mas não consegue entender. Senhor, os meus ouvidos estão abertos, me ajuda a interpretar as coisas, a entender o que de alguma forma eu estou ouvindo e não estou conseguindo gerar mudança. Eu não estou conseguindo gerar aplicação. Que adianta você parar 1 hora da tua vida para você estar aqui comigo, estudando o livro de Provérbios, você escuta tudo isso e não muda. Você escuta tudo isso e não pratica. É como se você estivesse olhando e não estivesse enxergando. É como se você estivesse ouvindo, mas não estivesse escutando. O que vai evidenciar que você realmente está vendo e que realmente você está ouvindo as revelações que estão vindo para nós por meio do livro de Provérbios será a transformação que vai ser gerada na sua vida. É você entender que, nossa, eu preciso mudar nisso. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu preciso mudar o que está acontecendo na minha casa, com a minha família. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso educar mais os meus filhos. Eu preciso estar mais perto da minha família. Eu preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes o Senhor coloca diante dos seus olhos, o Senhor coloca diante dos seus ouvidos o que Ele quer que você faça. Não fique mais disperso, perdido. Não gaste mais o tempo da sua vida. Pegue isso que o Senhor Deus tem falado no seu coração e pratique. Pegue isso e pratique. Pegue isso e pratique. Verso 13 diz, se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Então não fica o tempo todo dormindo, não. Não fica o tempo todo perdido, não. Não. Desperta, levanta, trabalha, se move. Recentemente um amigo meu me procurou, nós estudamos juntos e ele está numa crise, né? Diante desse cenário de pandemia, procurando emprego e sem encontrar, Poxa, não estou conseguindo nada. E aí ele me pediu ajuda. Zandra, me ajuda para ver se você souber de alguém, de algo que tenha, assim, o meu perfil, me indica e tal. E aí surgiu uma vaga. E aí eu compartilhei com ele sobre essa vaga. Mas ele não quis. Ele não quis porque ele achou o salário baixo demais. E naquela hora eu pensei, meu Deus, quantas pessoas perdem oportunidades porque não enxergam que existe uma porta para você acessar, para você quebrar o estado. Quebrar o estado. Qual é o estado? Aquele estado é o estado de ausência. Ausência financeira. Nada. Ele está sem nada. Está sem nenhum recurso financeiro. Aí uma porta se abre. Tá? Não é o melhor salário do mundo, mas foi uma porta que se abriu. E dessa porta podem surgir outros compartimentos dentro da própria empresa para ele crescer lá dentro. Ou só pelo fato dele estar trabalhando, dele ter dito sim para essa vaga que não era tão interessante assim, Deus pega ele e abre uma porta maior e ele vai lá e migra para um outro nível. Ei, não podemos ficar acomodados esperando que as coisas aconteçam como a gente quer. Eu vou ficar aqui dormindo, vou ficar aqui esperando, quem sabe um dia alguém me liga e diz, eis que eu tenho um emprego excepcional para você, com um salário incrível que você tanto sonhou. Não é assim que funciona.
Tem gente que quer um relacionamento, quer encontrar um esposo, quer encontrar uma esposa. Você ficar só dentro de casa, sozinho, não vai fazer com que suja. Não vai aparecer uma princesa batendo a sua porta, um príncipe batendo a sua porta, eis que vim aqui te buscar. Não. Toda atitude de paralisação é um bloqueio. Quando você fica parado, você está bloqueado de evoluir. Mas quando você se movimenta, você evolui. Então eu preciso de um emprego. Abriu essa porta. Bem, não é bem o que eu esperava, mas eu vou pegar essa porta. E eu sei que dessa porta surgirão outras. Eu quero conhecer alguém, então preciso me relacionar. Eu preciso desenvolver novas amizades. Eu preciso conhecer novas pessoas. Eu preciso me movimentar para as coisas acontecerem na minha vida. Para as coisas acontecerem na minha vida. Recentemente eu vi um post, era para eu ter printado. Eu li e me passei. E no post dizia assim, acho que 17 anos, eu posso estar enganada, perdão se eu estiver enganada. Mas que eu me lembre, estava assim, aos 17 anos, ela sofria de um câncer. Aí passou assim, aos 40 anos, ela é uma médica de oncologia. Então, aquela menina que sofreu de câncer, ela foi curada e ela decidiu estudar a respeito da cura. E ela estudou, e ela se dedicou, e ela trabalhou, e ela se empenhou. E naquele momento ela passou a ser uma profissional da área. Por quê? Porque ela queria ajudar pessoas que poderiam passar pelo mesmo que ela passou. É mudança de estado. É se movimentar e dizer, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui com preguiça. Não posso ficar aqui parado. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida. E eu tenho que fazer alguma coisa. Está muito caro, diz o comprador. Mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Os sábios, eles sabem negociar. Ele chega e fala que está muito caro, ele consegue negociar e ele acaba pagando mais barato. E ele faz um excelente negócio. Então, para você ser uma pessoa sábia, você precisa se permitir que a sabedoria, que a inteligência flua na sua vida para você conseguir ter sucesso em todas as negociações, em tudo que você faz. Para que você seja justo em suas conduções. Para que você tenha sucesso. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Isso sim é uma joia de valor. Não olhe para a sua conta bancária para julgar se você é importante ou não. Olhe para cada palavra sábia que vai fluir da sua vida na vida das pessoas. Porque se você conseguir fazer sair de você, gerar de você, fluir de você sabedoria, então aí está o verdadeiro valor. Porque não é o valor instituído pelos homens, mas é o valor instituído pelo Criador. Porque ele diz assim, ele diz assim, falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. O valor está no conhecimento. O valor, aos olhos de Deus, não está na sua conta bancária. Não está nos ouros e nas pratas que você tem, mas está na sabedoria que você conduz a sua vida. Aí está a verdadeira riqueza. É essa riqueza que você precisa desejar. É essa riqueza que você precisa acessar. É essa riqueza que você precisa viver todos os dias da sua vida. É essa riqueza que eu quero para mim. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua própria roupa como garantia de pagamento. A gente já viu isso em outros textos de Provérbios, a respeito da atividade de fiador, o quão arriscado é. E existe um conselho em Provérbios de você não se tornar um fiador de ninguém. E se você estiver fiador hoje, busque de alguma forma se libertar, porque é como se você estivesse colocando a própria roupa do seu corpo em jogo, tá? A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca.
Então, cuidado. Cuidado com os banquetes que surgem diante de você. Cuidado com as propostas de um alimento maravilhoso e saudável. Porque depois, a sensação é que você está com areia na sua boca. Depois a pessoa se arrepende de ter feito isso. Se arrepende de ter aceitado aquela aparentemente proposta saborosa, comida saborosa. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Eu sempre venho evidenciando isso. Sozinho você não consegue, sozinho você não vence. Você precisa de Deus, você precisa de pessoas. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E tem muita gente que pega esse verso e acha que se trata somente de relacionamento amoroso, mas não é só isso. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o indivíduo esteja só. Por quê? Porque a gente se completa nos relacionamentos. Eu tenho algo que você não tem, você tem algo que eu não tenho. E quando nós nos unimos, nós nos completamos. Então, busque conselhos de pessoas sábias, de pessoas que de alguma forma vão agregar, vão somar, vão contribuir na sua vida. E não entre na batalha sem antes fazer planos. Tem gente que quer conquistar algo, quer vencer algo, quer romper algo, mas não planeja antes, não se prepara. É importante que você planeje, que você entenda quais são os riscos dessa decisão, dessa ação minha, quais são os benefícios com essa decisão, com essa ação minha, como é isso, como é esse lugar, como é essa pessoa, como é esse contexto. Você precisa planejar para você estar pronto para entrar na batalha e você sair com a vitória. Com a vitória. Quando a gente fala de uma guerra, literalmente, de uma batalha, nenhum exército, ele enfrenta um outro exército sem antes estudar aquele povo. Ele estuda os costumes, ele estuda os comportamentos, ele estuda onde eles andam, como eles comem, onde eles comem, que horas eles dormem, como eles dormem, se eles andam armados, quais são os tipos de armas que eles utilizam. Eles estudam tudo, eles pesquisam tudo para que eles consigam chegar e alcançar o ponto fraco do seu inimigo para que eles tenham a vitória. Então não entre em batalha sem se planejar primeiro, sem buscar antes ao caminho, à saída. O fofoqueiro espalha segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais. Quem vem para você e te conta um segredo de alguém, tenha certeza absoluta que essa pessoa vai contar um segredo seu para alguém. Então, antes que você acabe confiando nessa pessoa e contando algo seu, sabe o conselho que está aqui em Provérbios? Fique longe, se afaste. Não vale nem a pena você caminhar com essa pessoa. É bom que você se afaste. Por quê? Porque essa pessoa pode gerar uma confusão, pode gerar algum problema, porque ela não conta, ela não contém os segredos, ela faz fofocas, ela leva mensagens de uma pessoa para outra, ela semeia discórdia. Então, fica longe dessa pessoa que você ganha mais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Olha que forte. O seu pai e a sua mãe são bênçãos de Deus na sua vida. Não abra a sua boca para amaldiçoar o seu pai. Não abra a sua boca para amaldiçoar a sua mãe. Por mais que eles estejam errados. Por mais que eles estejam errados, por mais que eles estejam falhando, é melhor que você abra a boca e peça a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia do meu pai. Senhor, tem misericórdia da minha mãe. Senhor, eu oro por meu pai. Senhor, eu oro por minha mãe. Mas não amaldiçoa. Porque esse verso, ele é muito forte. Ele é muito poderoso. Ele diz que as pessoas que amaldiçoam seus pais, a vida dessas pessoas vai terminar como uma lâmpada que se apaga na escuridão. E a escuridão com a lâmpada apagada significa o quê, gente? Morte. Ausência de vida.
ausência de movimento, opressão, solidão, abandono. Tudo de ruim que você possa imaginar. Então, Provérbios nos chama para um despertar. Entender, se eu não posso amaldiçoar o meu pai e a minha mãe, se eu não devo, então o que eu devo fazer? O contrário. Abençoar. Abrir a boca para abençoar o seu pai. Abrir a boca para abençoar a sua mãe. Todos os dias, abençoe sua mãe, abençoe seu pai. Ore por sua mãe, ore por seu pai. Quando você, mãe, quando você, pai, sentir um mal-estar em casa, e seu filho estiver em casa, pede a ele para orar por você. Deixa ele ser um canal de bênção na sua vida. Chama o filho, faz uma oração aqui por mim. Ô filho, faz uma oração aqui por mim. Deixa Deus usar a vida deles para eles serem um canal de bênção na sua vida. Porque quando eles abençoam você, quando eles abençoam o pai, quando eles abençoam a mãe, eles estão plantando vida longa nessa terra. E não só uma vida longa, uma vida feliz e uma vida tranquila. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Cuidado com as propostas. Isso aqui ganha um dinheiro, que é uma beleza. Isso aqui você vai ganhar dinheiro fácil. Vem aqui que eu vou te ensinar. Cuidado. Cuidado. Porque o dinheiro que é ganho de forma fácil, a Bíblia diz, não vai fazer bem para você. Não vai fazer bem. Eu não quero. Um dinheiro que não me faça bem, eu digo não. Quero distância. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Nós, seres humanos, naturalmente, a gente tem aquela vontade de se vingar, né? Quando alguém faz algo ruim para nós. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos maltrata. Naturalmente, a natureza humana já quer que aconteça a mesma coisa com ele. Quer que aconteça a mesma coisa com ela. Só que não é isso que o Senhor Criador espera de mim e de você. A Bíblia diz, confie em Deus. Confie no Senhor e deixe que Ele vai fazer a justiça. Deixe que Ele faça. E tenha certeza que a justiça do Criador é muito mais poderosa do que a minha e a sua. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderíamos entender a nossa vida? Não tenta entender a sua vida. Não tenta entender. Não fica fazendo perguntas, tentando entender a sua vida, que você não vai entender. Eu não vou entender. Por que, Zandra? Porque quem dirige os nossos passos é o Senhor. Ele sabe os planos que Ele tem sobre nós. E os planos do Senhor para nós são planos de bem, não de mal. São planos de paz, não de maldição. São planos abençoadores. Então, mesmo que aos seus olhos não seja o melhor, não tenta entender, porque não é no seu entendimento, não é no meu entendimento, é no entendimento do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Não brinca com Deus. Tem gente que brinca com Deus. Tem gente que diz, se Deus fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo. Só que aí, recebe aquela bênção e esquece do compromisso que ela fez com Deus. Não faça um compromisso que você não possa cumprir, especialmente com o Senhor Criador. Não faz. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Isso nós já falamos, porque ele tem a sabedoria para identificar onde está o erro, onde está a mentira, onde está o engano. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Você pode até conseguir enganar uma pessoa ou outra pessoa, mas o Criador você não consegue enganar.
Existe algo que ele colocou em nós que é muito poderoso, que se chama consciência. Consciência. E mesmo que você use de todas as estratégias, procure técnicas de programação neural, terapias, hipnose, você pode procurar o que for. Você pode procurar o que for. Mas você só vai ser liberto da sua consciência se você falhou em algo, se o Senhor Criador permitir. Por quê, Zandra? Porque Ele colocou em nós para que você não se esconda de você mesmo, para que você não se considere culpado ou inocente de algo que você foi culpado. Então a consciência existe para nos mostrar quem realmente somos. Deus vê quando eu falo algo e penso algo diferente. Deus vê como eu me comporto de uma forma, mas na realidade eu queria me comportar totalmente diferente. Deus vê quando eu falo uma coisa e na realidade eu queria dizer outra. E a minha consciência me revela quem eu sou. Talvez você já tenha tido alguma experiência de você chegar para alguém que você olha e você imagina, nossa, essa pessoa é muito pura, essa pessoa é muito de Deus, essa pessoa é muito espiritual, eu quero pedir ajuda a essa pessoa, e você foi lá e pediu essa ajuda e a pessoa dizia assim, eu sou tão pecador quanto você, misericórdia. Você fala, não, mas você é amigo de Deus, misericórdia. Sabe por que ela disse assim, misericórdia? Porque ela sabe, ela tem consciência dos pensamentos, das atitudes, das ações. E Deus nos permitiu ter essa consciência para a gente saber quem realmente somos. Então é importante que ela esteja lá para nos revelar a nossa autenticidade e para a gente entender o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser restaurado, o que é que precisa ser transformado para o mover dele acontecer na minha vida, acontecer na sua vida. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Quando Deus levanta alguém como autoridade, Deus vai manter aquela autoridade enquanto ele enxergar honestidade. No dia que ele vê que já basta, o próprio Deus que permitiu ao homem alcançar aquela posição é o mesmo que retira ele dali e que tira dele a autoridade. Por isso que diz um ditado, o mundo gira, gira, cuidado. Não humilhe as pessoas. Não humilha, porque hoje você pode estar no patamar mais elevado. E se você está nesse patamar, é porque o Criador permitiu que você chegasse nesse nível. Permitiu que você acessasse esse patamar. Você está lá no topo. Não humilha ninguém. Não humilha. Por que, Zandra? Porque um dia você está no topo. No outro dia, você pode estar na base. O que vai fazer com que você permaneça no pódio, permaneça no topo, é o seu coração. Porque se o seu coração mudar, se as suas atitudes mudarem, então o próprio Criador que permitiu que você chegasse à mais alta posição, é o Criador poderoso o suficiente para colocar você na base da pirâmide. E talvez você se lembre de tantos relatos de pessoas milionárias que da noite para o dia perderam tudo e se tornaram tão pobres, se tornaram paupérrimas a ponto de precisar de ajuda de parentes, de pessoas, de amigos, que tiveram misericórdia e ajudaram aquela pessoa. Como assim, Zandra? A pessoa era milionária e perdeu tudo e precisou de ajuda? Sim. Como da mesma sorte, alguém que aparentemente não teria condições de se transformar em uma pessoa milionária, de repente é elevado pelo Criador e de repente ela se apropria de muitas riquezas. Então, cuidado com as suas atitudes, porque aquilo que você faz vai revelar a sua posição, onde você estará, se você vai permanecer na base ou se você vai para o topo. Mas entenda, mais importante do que as suas finanças ou as suas condições diante da sociedade é o seu coração. Porque aqui mesmo em Provérbios nós aprendemos, olha, é melhor você comer um pão seco com um coração bondoso e honesto do que acessar as maiores riquezas nessa terra porque você enganou alguém. O verso 29 diz, a beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos.
Os jovens, eles se destacam pela força que eles têm, pelo vigor que eles têm, pela alegria, pela empolgação, pelo movimento que eles fazem. Onde tem jovem, você vê movimento, você vê música, você vê alegria. E quando você acessa os idosos, você vê neles o quê? O que é que evidencia o idoso? Os seus cabelos brancos. Acessado, o vínculo desse cabelo branco, está algo chamado glória. Um presente que o Criador deu para cada idoso. O transformar desse cabelo preto em cabelo branco é um presente que o Criador nos dá para dizer assim, ó, sabe por que seu cabelo está ficando branco, minha filha? Sabe por que o seu cabelo está ficando branco, meu filho? É porque eu estou te dando vida longa. Então, toda vez que você vê alguém com seus fiozinhos brancos se revelando, você pode dizer assim, uau, aquela pessoa é uma pessoa abençoada. Aquela senhora é uma senhora abençoada. Aquele senhor é um senhor abençoado. Por quê? Porque ele tem vida longa nessa terra. E Deus permite essa transformação da cor dos seus cabelos para revelar esse presente, essa glória. E essa pessoa com os cabelos brancos, eles têm consigo a experiência que o jovem com a sua força e com seu vigor não tem. Não tem. Então nunca desprezem, você que está jovem, você que se considera jovem, nunca despreze o conselho de alguém que já possui os cabelos brancos. Porque ali há um mar de sabedoria. O último verso diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Tem situações em nossa vida, tem momentos em nossa vida em que somos punidos de alguma forma, fruto das nossas próprias atitudes erradas. E eles servem, eles são importantes na nossa vida, são importantes no nosso contexto. Para quê, Zandra? Para nós aprendermos. Para nós aprendermos. Porque talvez, se não passássemos pela colheita da nossa atitude errada, da maldade que nós fizemos, nós continuaríamos agindo daquela forma. Mas quando a gente paga o preço pela atitude errada, ou para a nossa condução errada, então nós aprendemos. E a gente aprende para quê? Para nunca mais cometer aquele erro. E para que nós aprendamos com os próprios erros e as outras pessoas aprendam também com os nossos erros. E eu tenho certeza que nós somos aprendizes. Nós estamos juntos aqui porque nós queremos aprender mais a respeito da sabedoria do Criador. Como temos feito todos os dias, eu quero convidar você a repetir essas palavras junto comigo. Eu quero que você diga assim comigo: Senhor Criador, hoje é o dia 20 de março de 2021 e estou eu aqui meditando, estudando, mergulhando na leitura do livro de Provérbios, no capítulo 20. E essa minha busca é porque eu quero ser mais sábia. É porque eu quero ser mais sábio. Senhor Criador, eu digo sim à sabedoria. Eu digo sim à inteligência. Abra sua boca e diga: sabedoria, venha para mim. Inteligência, venha para mim. Palavras sábias fluam da minha vida. Que cada vez que eu abrir a minha boca, possa fluir de mim palavras de vida. Palavras que sirvam para levar alegria, para levar sabedoria, para levar as estratégias certas, para que eu possa alcançar os sonhos e os projetos que o Senhor Criador tem para a minha vida. Pai, que essa sabedoria também alcance a vida da minha casa e a vida da minha família. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé para te apresentar a vida de todas as pessoas que
em qualquer lugar na face dessa terra estão sofrendo por conta do coronavírus, por conta da pandemia. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor opere o Teu milagre. Que o Senhor seja o provedor de todos que estão precisando agora de Tua ajuda, meu Deus. Que o Senhor possa ir ao encontro daqueles que precisam de provisão financeira, daqueles que precisam de provisão na saúde, daqueles que precisam de provisão nos sentimentos, daqueles que precisam de provisão nas emoções, daqueles que precisam de provisão nas estratégias, nos negócios, na educação dos filhos, na manutenção do casamento, na restauração dos relacionamentos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa ser a saída, a luz, a porta que vai conduzir a vida de todas as pessoas que estão sofrendo pela pandemia, sofrendo pelo coronavírus, a encontrar uma solução, meu Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir, do que possamos pensar ou imaginar. Nós te agradecemos pela tua presença conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uau! Amém, amém! Olha, Deus abençoe seu restante de sábado. Deus te deu um domingo assim excepcional, domingo maravilhoso. E amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez, 18 horas em ponto. Vamos mergulhar no capítulo 21 do livro de Provérbios. Beijo no seu coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.